Bem, fazendo uma continuidade a respeito do MCU, claro que também pensamos em alguns exercícios, né? Na sequência eu envio ainda um documento com exercícios e a parte de conteúdo para uma leitura complementar, claro. Temos aqui um exemplo semelhante, né, que serve de paralelo. Imagine uma bolacha recheada, né? Tá aqui a bolacha recheada. Né? Como é que ela é? Ela tem um recheio, ela tem a parte durinha, né? E se você retornar com ela aqui, você vai imaginar que ela tem um perfil, né? Semelhante aos desenhos que estão aqui na lousa, né? Ela tem essa roda maior, tem o recheio, que é um pouco menor, e tem esse outro lado aqui, maior de novo, né? E fazendo referência à bolacha recheada, eu tenho aqui um instrumento muito utilizado para transferência de movimento, né? No caso, a polia ou a rodana, que possui esse perfil aqui lateral, né? Na realidade, uma roda metálica sulcada, a região do sulco é esse vão aqui, ó, e aqui também, né, na roda maior. E elas são interligadas através de um cabo, né, que nós vamos chamar de correia. Então a proposta é uma transmissão de movimento circular dessa polia menor para essa polia maior aqui, né? Avaliando então a frequência, ou melhor, o número de giros completos por essa roda a cada instante de tempo. E esse número de giros aqui, ele vai ser transferido para essa outra maior aqui, em termos de uma ligação através de uma correia. Uma observação interessante é verificar que o giro dessa roda ocorre no sentido anti-horário, assim essa também vai girar no sentido anti-horário também, tendo em vista o arraste da correia, fazendo com que todo o movimento seja transferido de uma polia para outra. Então, um conteúdo de movimento circular uniforme. Então, em relação ao que a gente observa, é que haverá um desenvolvimento de uma velocidade tangencial nessa polia aqui menor, né? Ela desenvolve uma velocidade v tangencial. Essa velocidade ela se transfere através da correia aqui, que por sua vez transfere-se a essa polia maior, essa aqui, e que, por consequência, transfere-se para cá, né? Então, as velocidades v, né, desenvolvidas pela correia serão idênticas nessa ocasião. Ou seja, a proposta é imaginar que a velocidade tangencial do sistema por completo é a mesma velocidade. Só que o que nós sabemos? Que essa velocidade ela é dada através de uma expressão conhecida no MCU. V igual a ômega R. Onde cada uma das rodas que possui raios diferentes, né? Possuem raios diferentes. Essa roda, por exemplo, possui um raio diferente dessa, que é grande. Podemos chamar aqui um raio R1 e aqui um raio R2. Mas as velocidades em si são iguais. Então eu posso afirmar que tanto a velocidade tangencial para essa roda pequena, V1, e para a roda grande, V2, serão idênticos. Nesse aspecto, a gente desenvolve então a igualdade das velocidades tangenciais, tanto de uma polia para outra. Então, na própria fórmula inicial, né, V igual a ômega vezes raio, V igual a ômega vezes raio. No caso aqui, ômega 1 R1, né, referente ao raio dessa primeira, e ômega 2 R2, referente ao raio dessa segunda. Realizando a igualdade e recordando que ômega, né, ele vai possuir duas relações, ômega é igual a 2π sobre período, ou ômega será igual a 2π vezes frequência. Então eu percebo que essa expressão aqui, ó, ela é empregada daqui para cá. Havendo então um corte entre 2π e 2π, resultando apenas o produto F1R1 igual a F2R2, dando a expressão de relação de transmissão de polias, né, no estudo de mecânica. Então, assim, se eu quero avaliar qual é o número de voltas dadas pela roda 1, eu percebo que
quanto menor for o raio, maior será esse número de voltas dadas por segundo. Quanto maior for o raio, menor será o número de voltas dadas por essa roda aqui, então, maior. Dizemos o seguinte, então, a frequência de rotação das rodas menores são altas, né, num acoplamento de correias. Então, se eu avaliar o funcionamento desse sistema numa máquina, conforme o número de rotações a cada segundo dados, né, o número de rotações dados por essa roda, para essa aqui, na transferência de movimento, ela fará um número menor de rotações por segundo em relação a essa, tendo em vista essa expressão. Quanto maior o raio, menor a frequência. Agora é interessante falar a respeito da grandeza-frequência, para dar uma completa noção dessa equação aqui e também transferir o conhecimento em termos de exemplo. Então, assim, frequência. O que de fato a gente avalia em termos do que ela vem a ser e as suas unidades correspondentes. Bem, pessoal, então como observamos, né, o conceito de frequência, né, vem a ser avaliado por aqui, né, o símbolo F, que vem a ser basicamente no movimento circular, eu vou avaliar o número de rotações completas em relação ao tempo. Numa proposta no sistema internacional, eu vou chamar então de RPS, rotação por segundo, né, ou ciclos por segundo, e a esse tipo de interpretação eu tenho uma referência à unidade do sistema internacional Hertz, né, para frequência. Então, Hertz nada mais é que número de ciclos completos por segundo. Agora, uma ideia importante também é que a própria frequência ela é muito utilizada, né, não no sistema internacional, mas de uma maneira muito paralela, a chamada rotação por minuto, né, diferente da rotação por segundo. Então, essa unidade para frequência, que não é necessariamente a do sistema internacional, nós aplicamos uma relação, né, entre a unidade Hertz, né, querendo transferir essa unidade Hertz para a unidade RPM, né, chamada rotação por minuto, né, mais conhecida nessa simbologia aqui, ó, a unidade para frequência que não do sistema internacional. Então é interessante pensar que se eu tenho 1 Hz, tá? Eu tenho, por exemplo, uma rotação a cada 1 segundo, tá? Isso é bem relevante. Eu vou perceber, né? Então eu percebo que se 1 Hz é uma rotação a cada 1 segundo, 1 Hz, uma rotação a cada 1 segundo, fica simples avaliar que uma rotação aqui, na parte de cima, e cada 1 segundo, 1/60 do minuto, né? Cada 1 segundo é uma parte lá dos 60 segundos em 1 minuto só, né? Tendo em vista, então, essa relação aqui, ó, rotação por minuto, né, o chamado RPM, eu tenho uma constante 1/1/60, né? Eu posso reescrever essa igualdade com essa e trazer uma relação de conversão entre as frequências Hertz e RPM. Então é interessante perceber que eu tenho 1 Hz, né, aqui, ó, é uma rotação a cada 1 segundo, ou seja, uma rotação a cada 1/60 do minuto. E aí, jogando essa igualdade desse elemento com esse elemento aqui na parte de cima, verificamos então o quê? 1 Hz igual a uma rotação por 1/60 do minuto, o que acarreta um produto de 1 vezes o inverso de 1/60, né, que dá o próprio 60 rotações por minuto. Né? Fica então viável imaginar que toda vez que eu precise converter a quantidade, o valor da frequência em Hertz para o valor dessa frequência em RPM, né, ó, eu vou perceber então que há uma constante de conversão entre 1 e o 60, né? Então, basta realizar um produto, né, de Hertz para RPM, eu realizo um produto com 60. E se eu quiser caminhar ao contrário, eu realizo a divisão, né? Então, de Hertz
para RPM, multiplico por 60. De RPM para Hertz, eu divido por 60. Então, aqui um método prático aqui para compreender Hertz. No método prático, fica fácil enxergar, então, que se eu transfiro a unidade Hertz para a unidade RPM da frequência, basta pegar o valor em Hertz e multiplicar por 60. Agora, se eu quero transferir o valor RPM para a unidade Hertz, né? Se eu quero fazer esse caminho de volta aqui, ó, RPM para Hertz, basta então inverter a operação da multiplicação para uma divisão, mantendo-se a constante 60, né? Então, simples perceber que a relação entre frequências em unidades distintas, né, das mais utilizadas do sistema internacional, no caso aqui o Hertz, para aquela mais aplicada em conteúdos da área de motores, né, em mecânica, o RPM, Hertz, RPM multiplica por 60. RPM para Hertz divide por 60. Temos esse método prático aí. Tá? Só avaliando mais uma grandeza, né? Então, deixei aqui uma circunferência novamente, o seu raio aqui definido e uma partícula vermelha fazendo movimento aqui, que pode ser anti-horário. Indicando as velocidades tangenciais dessa mesma bolinha vermelha, né? Então ela ocupa esse espaço, depois esse, consequentemente esse, mas eu peguei apenas esses dois pontos aqui, ó. Verifiquei que a velocidade V1 ela varia para uma direção diferente V2. O que causa essa variação da direção do vetor velocidade, na verdade, é uma aceleração, que a gente vai dizer aceleração centrípeta, tá? Então, em termos da existência dessa aceleração centrípeta, nós temos a expressão ACP igual a V quadrado sobre raio. Ou melhor, a aceleração centrípeta será a velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio da circunferência. E, na verdade, essa equação ela vem de um processo vetorial simples aqui indicado. Ó. Perceba que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Pegando aqui a abertura de 90 graus. E essa hipotenusa, ela se aproxima muito do comprimento da corda aqui da circunferência. Tá? Essa aproximação, então, ela é considerada. Tendo em vista esse primeiro triângulo aqui desenhado, ele tem uma semelhança de triângulos mesmo, com os vetores V1, V2, V1, V2, perceba? E a resultante deles aqui que vem a ser o ΔV. Né? Então, se a velocidade vai de um valor para outro em termos de direção, variou-se a velocidade em direção. Tendo em vista essa proposta geométrica, a razão entre os lados é permitida, né? Numa espécie de teorema de Thales. Assim, a corda é proporcional ao raio, tá? Assim como ΔV, né? De certa forma aqui proporcional à corda, é proporcional a V. A qualquer um desses dois V's aqui. Então, corda, né? O comprimento da corda sobre raio será igual a ΔV sobre V. Essa corda, de certa maneira, é essa curva aqui aproximada nessa hipotenusa, né? Essa corda aproximada nessa hipotenusa. De verdade, então, essa corda é uma distância que basicamente é uma velocidade constante do MCU em relação ao tempo, né? V vezes T. Distância igual a velocidade vezes tempo. Tendo em vista, então, que velocidade vezes tempo sobre raio é igual a ΔV sobre V, eu consigo, então, trabalhar a equação V vezes V, V ao quadrado, ΔT permanece, raio aqui, e o ΔV agora sozinho. Né? Tendo em vista essa relação, eu consigo, então, isolar o ΔV dividido por ΔT, que vai ser entendido como uma aceleração. Essa aqui é uma demonstração de como é que essa fórmula surge, né, no assunto MCU. Então, aqui eu tenho uma outra avaliação complementar a respeito do MCU. Então, imagine que você tenha um objeto de massa M, tá? Esse objeto está aqui, ó. Aqui. Representado pela bolinha, massa M. E imagine que eu coloque esse objeto amarrado a uma corda, tá? Como se fosse um ioiô. E a um ponto fixo. E esse objeto ele circule, né? Fazendo o MCU. De certa forma, esse cabo aqui, né? Que segura esse objeto, como se fosse um ioiô, ele sofre a ação de uma força de tração, tanto no puxão do objeto, quanto no puxão
de um ponto aqui fixo, que pode fazer o papel aí da mão, né, de uma pessoa que manipula um objeto desse, o ioiô, né? Só para quem não se recorda o que é o ioiô, né, é um brinquedo basicamente formado por um barbante, né, e um cilindrozinho em formato de uma polia, né, como a gente já viu nessa mesma aula. E a brincadeira é fazer com que esse ioiô, ele, com o eixo interno aqui, né, na sua região ao meio, ele retraia e retorne as mãos aqui de um manipulador desse brinquedo. Mas, né, a proposta não é pensar no ioiô exatamente no seu funcionamento, e sim nesse aspecto aqui. Imagine que então surja uma força, né, no cabo do ioiô, fazendo esse movimento circular, devido à massa do objeto. Ou seja, quanto maior for essa massa aqui, em tese a gente tem uma força ainda maior. Só que essa força ela remete a um conteúdo de lei de Newton, né? A força resultante igual à massa, no caso desse objeto aqui, vezes a aceleração. Dessa maneira, então, essa força passa a ser simbolizada como força centrípeta. No movimento circular uniforme, a massa desse objeto aqui, ao obedecer a trajetória de circunferência, e a aceleração centrípeta aqui, então, complementando o conceito. Então, nós temos, nesse aspecto final da aula aqui, duas formas evidenciadas na dinâmica, ou seja, o conceito de força para o movimento circular. Aceleração centrípeta e força centrípeta, né? Que mais à frente também a gente vai avaliar a presença da chamada força centrífuga, né? Que é uma espécie de reação aqui ao efeito da força centrípeta no movimento circular. Assim sendo, o movimento circular se encerra em termos de teoria, em termos de aplicação de fórmulas, que são várias, vocês puderam perceber, né? E ainda mais em se tratando de aplicação de exercício. Na próxima aula, eu pretendo, né, na semana próxima aí, ainda da quarentena, eu pretendo resolver alguns exercícios referentes a esse material em PDF que eu envio a vocês aí por intermédio do representante. E dessa maneira vocês vão tentando desenvolver o material, né, de uma forma mais claro, com qualidade e no tempo hábil que nós possuímos aí para estudo. Só recordando também, em complemento dessa aula, que algumas fórmulas foram evidenciadas nessa matéria, que são elas. Então, em relação a números, né, de equações básicas, temos essas aqui, ó, desde a cinemática do MCU, velocidade tangencial igual a velocidade angular vezes raio. A velocidade angular é o delta θ sobre o delta t, né, variação de ângulo sobre variação de tempo. Lembrar que em alguns estudos o aluno vai perceber a substituição do θ pela letra grega φ também, né? Então, em alguns materiais que vocês venham estudar, pode ser que esse θ aqui representando o ângulo venha com a letra grega φ, né? Isso acontece muito. Velocidade angular igual a 2π vezes frequência, velocidade angular igual a 2π sobre o período, né? O tempo. A função horária de posição angular é θ final igual a θ inicial mais velocidade angular vezes tempo, período igual ao inverso da frequência, né? Frequência igual ao inverso do período, ou seja, 1 sobre t, aqui 1 sobre f. Velocidade tangencial igual a 2π vezes frequência vezes raio. Velocidade tangencial novamente igual a 2π sobre período vezes raio. E ainda em relação à equação para relação de transmissão de movimento entre polias e correias, frequência 1 vezes raio 1 igual a frequência 2 vezes raio 2. Θ aqui, como eu já falei, pode ser que ele seja substituído pela letra φ, né? Aqui o θ, letra grega, sendo substituído aqui pelo φ, né? Outra letra grega também muito vista aí em exercícios de movimento circular, tá? Então, em relação a essa expressão horária de posição angular, pode ser que o aluno visualize a presença dessa expressão que na realidade indica a mesma ideia, né? Só a substituição aqui da letra grega φ e φ0. Bom, em relação às unidades, na próxima aula, então, a proposta é desenvolver mais exercícios, vocês vão avaliar essa relação de unidades. A proposta é dar uma olhada nos exercícios ouvidos no material em PDF, que eu devo enviar para os representantes Cauã e Solene, né, do segundo A.
E, gente, até a próxima aula. Fica com Deus.